Você já se sentiu pequeno demais diante de algo que parecia impossível? Como se o mundo inteiro dissesse que você não é capaz, que não tem o que é preciso. Hoje vamos conhecer a história de alguém que ouviu isso a vida toda, mas provou que o tamanho do seu desafio não define o tamanho da sua vitória. Essa é a história de Davi, o menino esquecido no campo que se tornou o maior rei de Israel. Um jovem comum que, com uma fé extraordinária, venceu gigantes, exércitos e até a si mesmo. Nossa jornada começa em Belém. Davi era um simples pastor de ovelhas, o caçula de 8 irmãos. Enquanto seus irmãos mais velhos sonhavam com batalhas e glórias no exército do rei Saul, Davi passava seus dias nos campos, tocando sua harpa e cuidando do rebanho de seu pai. Era um trabalho solitário, invisível aos olhos do mundo. Mas, enquanto ninguém via, Deus o estava preparando. Ele aprendeu a lutar contra leões e ursos para proteger suas ovelhas, e em meio ao silêncio dos campos, ele compunha canções de louvor a Deus. Um dia, essa rotina tranquila foi interrompida. O profeta Samuel, o homem mais respeitado de Israel, foi enviado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi, com uma missão surpreendente: ungir o próximo rei de Israel. Jessé, orgulhoso, apresentou seus filhos mais velhos. Eliabe, o primogênito, era alto e forte. Samuel pensou: com certeza, este é o escolhido. Mas Deus sussurrou ao profeta uma lição que mudaria tudo. Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um por um, os 7 irmãos passaram diante de Samuel, e para cada um a resposta de Deus foi a mesma: não foi este que eu escolhi. Confuso, Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Quase como uma lembrança tardia, Jessé respondeu: bem, ainda falta o mais novo, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Mandaram chamá-lo. E quando o jovem Davi, de rosto corado e olhar vibrante, entrou na sala, Deus falou claramente ao coração de Samuel: é este, levante-se e unja-o. Ali, em um momento simples e silencioso, na frente de sua família que mal o notava, um pastor foi ungido rei. Ele ainda não tinha coroa, nem trono, nem exército. Apenas uma promessa. Mas o verdadeiro teste de sua fé ainda estava por vir. Nessa época, Israel vivia aterrorizado pelo exército filisteu. E entre eles havia um campeão que parecia invencível, um gigante chamado Golias. Com quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura de bronze e empunhando uma lança pesadíssima, ele era uma máquina de guerra. Durante 40 dias, Golias desafiava o exército de Israel, gritando insultos e zombando de seu Deus. Ninguém, nem mesmo os soldados mais corajosos do rei Saul, ousava enfrentá-lo. O medo havia paralisado uma nação inteira. Foi então que o jovem Davi, enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos no campo de batalha, ouviu os desafios do gigante. Enquanto todos os soldados tremiam, algo queimou dentro de Davi. Ele não via apenas um gigante, ele via um inimigo desafiando o Deus vivo. Com uma indignação santa, ele perguntou: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O rei Saul, ouvindo sobre a coragem do rapaz, o chamou. Vendo que era apenas um jovem, tentou dissuadi-lo, mas Davi insistiu, contando como já havia matado um leão e um urso para proteger seu rebanho. Ele não confiava em sua própria força, mas no mesmo Deus que o havia livrado antes. Saul, impressionado, ofereceu sua própria armadura, mas era pesada e desajeitada para Davi. Ele atirou. Sem armadura, sem espada, ele caminhou até um riacho, pegou 5 pedras lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Com apenas sua funda em mãos, Davi correu em direção ao gigante. Golias riu ao vê-lo. Por acaso sou um cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? Zombou ele. Mas Davi respondeu com uma declaração de fé que ecoa até hoje. Você vem contra mim com espada com lança e com escudo.
Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com um único e preciso arremesso, a pedra atingiu a testa do gigante e Golias caiu por terra. Naquele dia, o medo foi quebrado. O exército de Israel gritou em vitória e perseguiu os filisteus. Mas o verdadeiro triunfo estava dentro de Davi. A fé que venceu o impossível. A partir daquele momento, sua vida mudou para sempre. Ele se tornou um guerreiro aclamado, um líder e um herói nacional. As pessoas cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi, seus dezenas de milhares. Mas a popularidade de Davi despertou um monstro perigoso: o ciúme no coração do rei Saul. Consumido pela inveja e pelo medo de perder seu trono, Saul começou a perseguir Davi incansavelmente, tentando matá-lo a todo custo. Davi foi forçado a fugir, a se esconder em cavernas e desertos, vivendo como um fugitivo. Por 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul e acabar com sua perseguição, mas ele se recusou. Ele sabia que Saul, apesar de tudo, era o ungido do Senhor, e Davi não iria forçar o tempo da promessa de Deus com as próprias mãos. Mesmo escondido na escuridão de uma caverna, cercado por inimigos e traído por seu rei, Davi não perdeu a fé. Foi nesses momentos de maior angústia que ele escreveu alguns de seus salmos mais poderosos, como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas não eram palavras de alguém sentado em um trono confortável. Eram o clamor de um coração quebrantado que confiava plenamente em Deus. Anos se passaram, e após a morte de Saul, a promessa de Deus finalmente se cumpriu. O pastor se tornou rei. Sob o reinado de Davi, Israel viveu sua era de ouro, uma época de prosperidade, unidade e glória.